santo e abençoado dia, queridos e amados combatentes, sejam bem-vindos. Quero acolher aqui com muita alegria a cada um de vocês que já estão chegando aqui, estão vindo do texto da Divina Providência. Sejam todos bem-vindos, acolho com muita alegria nesta semana, nesta segunda-feira, nesse primeiro dia da nossa semana de trabalho, já entregando a Jesus, já pedindo e consagrando também a nossa semana, os nossos serviços, trabalhos, as nossas escolhas, decisões, os nossos passos, aquilo que nós vamos fazer durante esta semana, já colocando diante de Jesus e também apresentando aqui ao Senhor Jesus tudo aquilo que nós trazemos em nosso coração. Então sejam todos bem-vindos e já quero também aqui pedir o compartilhamento de vocês que são os primeiros aqui, os da primeira hora, dos primeiros minutos. Já quero pedir aqui para vocês compartilhar. Já chega chegando, já chega compartilhando, iluminando vidas. Então clica aí, desativa o bate-papo do nosso canal do YouTube, deixa teu like, aí é muito importante para nós, para que o YouTube entregue essa história de fé para mais pessoas. Então já deixa teu like aí, em seguida, se não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações e clica na seta de compartilhar e envia essa história de fé, porque eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração neste dia de hoje, nesta segunda-feira. Tenho certeza que essa história vai fazer a diferença na sua vida. E, meus irmãos, já quero trazer aqui o tema da nossa história de fé, o presente precioso. Isso mesmo, o presente precioso. E aqui eu já quero começar também fazendo uma pergunta para você. Você já encontrou o seu presente precioso? O que é para você o seu presente precioso? Essa história de fé desse dia de hoje, ela vai falar para nós sobre um menino simples que gostava ali de brincar com seus amigos ali na praça. E este menino, ele era muito prestativo, ele era um bom menino para a sua família. E por conta disso, ele ganhou um presente de Natal. Isso mesmo, ele ganhou um presente de Natal, ganhou uma bicicleta nova. E essa bicicleta era o sonho dele. Isso mesmo, o sonho dele, ganhar esta bicicleta. E aí ele ganhou esta bicicleta e certo dia ele estava a andar ali pelas ruas da sua cidade, quando ele se deparou com um senhor que estava sentado ali na varanda da sua casa. E ao olhar para aquele senhor totalmente sorridente ali, o menino ficou intrigado. Isso mesmo, ficou intrigado. Ele observando ali aquele senhor sozinho naquela casa simples. E de repente ele fez uma pergunta para aquele senhor. E aí ele perguntou: por que o senhor é tão feliz? Olha só a pergunta da criança. Por que o senhor é tão feliz? E aquele senhor, já de certa idade, ele respondeu para aquele menino: porque eu tenho um presente precioso. E aí aquele menino também olhou para aquele senhor naquele momento, passou a mão assim, na sua bicicleta, sorriu e disse: eu também tenho um presente precioso. E seguiu. Foi pedalando ali pelas ruas com seus amigos, brincando, até que certo dia os tempos foram passando, os meses foram passando e a bicicleta daquele menino começou a enferrujar, os aros começaram ali a entortar, a bicicleta ali foi perdendo, a sua validade, a sua beleza. E aquele menino voltou novamente, àquele senhor. Ao chegar lá, ele encontrou novamente aquele senhor sorrindo, feliz, alegre. E ali ele perguntou novamente para ele: por que o senhor é tão feliz? E aquele homem respondeu: porque eu tenho um presente precioso. E ali, aquele menino perguntou para ele: mas o que é esse presente precioso? E ali, aquele homem
conversando com aquele garoto, conversando com ele. E as horas foram passando. E ao chegar em casa, aquele menino, ele tomou uma decisão. Eu preciso ser feliz. Eu quero ser feliz. E eu também quero um presente precioso. E ali ele ficou pensando. E aí ele volta lá na casa daquele senhor e ele pergunta: o seu presente precioso é um anel mágico? Onde você pode viajar pelo mundo todo, você pode fazer tudo que você quiser? E aquele senhor respondeu: não, o meu presente precioso não é um anel mágico. E ali aquele menino perguntou novamente: já sei, o seu presente precioso é um tesouro com muito dinheiro, moedas, ouro, prata. E aquele senhor respondeu sorridente: não, isso não é o meu presente precioso. E ali ele ficou a se perguntar: já sei, é um carro. E foi fazendo várias perguntas, e ele dizendo: não. O tempo passou, aquele menino cresceu, se tornou um jovem, e sempre no seu coração ficou ali aquela imagem daquele homem sorridente, daquele homem feliz, mesmo ali naquela casa simples, também sozinho. E aí ele tomou uma resolução para si: eu vou procurar o meu presente precioso. E começou a fazer muitas viagens. A conhecer muitas pessoas. E ele foi descobrindo que não estava ali, porque ele não conseguia encontrar aquela felicidade que ele via no olhar e no sorriso daquele senhor. E assim ele viajou e foi para muitos lugares e fez muitas coisas na vida dele, foi buscando e leu muitos livros a fim de descobrir o que era o presente precioso. Mas não teve êxito nas suas buscas. Todos os resultados dele foram negativos. Ele não conseguiu encontrar o presente precioso. Até que então, já ali na sua juventude, ele se determina e diz: eu vou voltar lá na casa daquele senhor e eu vou perguntar para ele novamente, e agora ele vai me dizer o que é o presente precioso. E ali ele retorna. Quando ele chega na casa daquele senhor, ele tem uma surpresa. O senhor não estava mais ali. E aí disseram para ele que agora ele estava morando no asilo. E aí ele foi até o asilo, naquela ânsia de conversar, naquela ânsia de querer saber, de querer encontrá-lo. E quando ele chega e que encontra-se com aquele senhor, algo chama a atenção dele. Aquele senhor continua com o mesmo sorriso, continua com a mesma felicidade, continua com a mesma alegria, mesmo ali, morando no asilo. E aí o jovem chega, dá um abraço naquele senhor e diz para ele das suas aventuras, dos seus empreendimentos, daquilo que ele fez a fim de encontrar o presente precioso. E aí é quando aquele senhor, com muita paciência e contando também das suas histórias, da sua vida, decide revelar para ele o que é o presente precioso. E aí ele começa a falar, e ele diz para aquele jovem: o presente precioso é o hoje. Olha só que forte essa resposta. É hoje, o presente é hoje. Esse presente que eu tanto falei para você é o hoje. Muitas pessoas não são felizes porque elas estão procurando fora aquilo que está dentro delas. Muitas pessoas estão procurando a felicidade fora, quando na verdade a felicidade está dentro, porque a felicidade não depende dos outros, não depende das circunstâncias, não depende daquilo que está fora, não.
mas é daquilo que está dentro do seu coração. E assim ele ia falando, ia mostrando, ia aconselhando aquele jovem que o escutava com muita atenção, percebendo ali a sabedoria em cada palavra que aquele senhor, já de certa idade, ia falando para ele. E ele dizia: o presente precioso é hoje, é o agora, é o momento em que se vive. E que bom que agora você está descobrindo isso. E aí é quando aquele jovem cai em si e ele começa a perceber, diante de tudo aquilo que ele já tinha feito, por onde ele já tinha andado, o que ele já tinha lido. E ali ele cai na real, que realmente o presente precioso é o hoje. É o hoje. Meu irmão, minha irmã, que essa história possa adentrar o teu coração. Sim, porque muitas vezes ficamos presos ao passado, aquilo que não deu certo, ou aquilo que poderia ter dado certo. E ficamos no si, e no si, e no si, e no si. E muitas vezes a nossa vida fica condicionada ao passado, presos ao passado. E com isso, temos os impedimentos para não sermos felizes. Ou também pode acontecer de estarmos presos ao futuro, imaginando como que vai ser o futuro, imaginando como que será. Tem pessoas que até acham, já imaginam o seu futuro em situações adversas, sofrendo, e já se angustiam por isso, e já sofrem antecipadamente. Veja, olha só como isso é muito sério, quando na verdade precisavam viver o hoje, porque é o hoje que nós temos, é o dia de hoje, é o momento agora que nós temos para ser feliz, que nós temos para amar o outro, é o dia de hoje que nós temos para servir a Deus, para amar a Deus, é o dia de hoje que nós temos para fazer a diferença, é o dia de hoje que nós temos para evangelizar. Não é amanhã, não é ontem, porque o ontem já foi. O amanhã nós não temos certeza sobre ele. Está nas mãos de Deus. É hoje. Nós temos o hoje para amar. Nós temos o hoje para nos convertermos. Nós temos o hoje para amar a Deus e nos deixarmos ser amados por ele. Então, que essa história possa adentrar o teu coração e que você saiba: o teu presente precioso é o hoje, é o presente. Por isso que a própria palavra já nos diz, né? É o presente. Passado, presente, futuro. Então, o que nós temos hoje, o dia de hoje, é o presente que Deus nos dá para sermos felizes, para amarmos, para servir a Deus. É o dia de hoje, é o presente que o Senhor nos dá. Então, que você possa acolher essa história de fé dessa semana e possa já ir assistir outras vezes. Possa também enviar para outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que durante essa história que você foi ouvindo, você foi lembrando delas, lembrando daqueles nomes? Então envia para elas agora, compartilha, já clica aí, já desativa o bate-papo, já deixa teu like, se você ainda não deixou o seu like, deixa o teu like, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações, clica na seta de compartilhar, compartilha, envia para os teus grupos do WhatsApp, lista de transmissão para aqueles que te vêm ao coração neste momento, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida deles também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês às 15 horas para rezarmos o texto da misericórdia. Deus abençoe. Estamos juntos na batalha. Até o céu.